Agora, vamos falar um pouco sobre mormonismo, né? O mormonismo, ele tem 17 milhões de adeptos aí ao redor do mundo. Então nós estamos falando de um grupo pequeno. Estamos falando de um grupo religioso expressivo. Isso inclui os grupos mais fundamentalistas, que ainda praticam poligamia, incluindo um outro grupo que também hoje é conhecido como Comunidade de Cristo, que esse grupo foi o grupo que o filho do Joseph Smith liderou. E esse grupo hoje celebra a união homoafetiva, adota uma série de coisas aí, bem liberais mesmo, mas tem divergências com o que seria a LDS, a igreja principal, que está em Salt Lake City, tá bom? E recentemente agora, eles venderam o chamado Kirtland Temple, o templo de Kirtland, juntamente com a antiga fazenda do Joseph Smith, o cemitério de Joseph Smith, mais um monte de outros artefatos históricos. A Comunidade de Cristo, que essa é outra seita de ramificação mormon, vendeu tudo isso para a igreja oficial, para a igreja principal, por 100 milhões de dólares. Porque, basicamente, a igreja, a Comunidade de Cristo, estava afundada em dívidas, devendo à justiça o pagamento de aposentadorias, de ministros, um escândalo financeiro absurdo. Então, para sobreviver, eles fizeram o que eles juraram nunca fazer, que era vender essas propriedades, né? Então, consequentemente, o que acaba acontecendo, esses grupos vão diminuindo, eles vão minguando ao longo do tempo, né? E o próprio histórico de desculpe te interromper, mas só Pode para falar. uma lembrança aqui, o próprio histórico, eh, com exposição da mídia, evidentemente, desses grupos mais ortodoxos, de verdadeiros escândalos. Não propriamente, e aí deixamos claro que não escândalos causados não pela Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias, mas de dissidências que, continuaram em fazendas particulares, até cidades, como foi o caso de uma que está aí na Netflix, disponível o documentário, eles continuaram promovendo a poligamia. Exato. E o casamento do cara que eles tinham como profeta com crianças. Isso foi comprovado e o cara está lá cumprindo hoje uma prisão perpétua. Não Uhum. é um grupo ligado à Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, mas é uma dissidência direta. Isso. Esse grupo eles chamam chamados de o FLDS, que são os Mormons fundamentalistas. Ah, esse pessoal, nada mais, nada menos, eles seguem o que foi a doutrina mormon original. Então, eles acreditam exatamente como foi estabelecido no início, inclusive o chamado a propiciação de sangue, né? O Blood Atonement, que é uma doutrina nefasta, que a única forma que um apóstata poderia ser salvo era o sangue dele ser jogado na terra. Então, alguém ia lá e matava aquele apóstata, aquela pessoa vertia o seu sangue na terra e pagava então ali e ela podia então ser salva. Era como um ato de caridade, era visto como um ato de caridade. Isso foi praticado, né, no início. Qualquer pessoa que pesquisar pode pesquisar o chamado massacre de Mount Meadow, da montanha de Meadow, Mount Meadow Massacre. E foi um massacre aí que dezenas e dezenas de famílias que estavam passando perto do acampamento mormon, essas famílias foram simplesmente dizimadas, mortas, nesse chamado Blood Atonement, nessa propiciação de sangue. E, assim, uma coisa nefasta. E esse era o grupo original, tá bom? Não era um grupo dissidente, esse era o grupo original. E até hoje, eles não assumiram isso. Até hoje não foi feita uma apologia, um pedido de perdão público sobre esse episódio. Isso é uma ferida aberta, que ainda está aberta até os dias de hoje. Então, voltando assim para a realidade do mormonismo, né? O que os mormons acreditam? Vamos falar aqui de salvação. Quando você lê aqui salvação, plano de salvação, você vai encontrar uma terminologia que aparenta ser uma terminologia bíblica.
E aí vem uma das características das seitas. Elas acabam desenvolvendo um vocabulário único que é usado internamente, usando palavras, figuras, expressões bíblicas, mas que possuem um significado completamente diferente do significado bíblico. Então, quando você vai evangelizar um mórmon, você vai conversar com o mórmon, o maior desafio não é você apresentar o evangelho para ele. É ele entender o que significa evangelho. É ele entender o que significa propiciação, o que significa sacrifício, o que significa vida eterna, o que significa justificação, à luz das escrituras somente. Porque quando você fala de vida eterna, o mórmon ele tem um entendimento completamente diferente. Então ele tem uma terminologia própria. Como eles são exclusivistas, fechados entre eles, então eles criam um vocabulário que só eles entendem. Quem ouve de fora, hoje, esse pessoal é cristão. Né? Se você lê os artigos de fé, os artigos de fé dos mórmons falam que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, uma pessoa que lê isso vai pensar, poxa, eles são trinitários. Não são. Eles são politeístas. Eles não creem em um único Deus. Eles creem que o Pai é um Deus, Jesus é outro Deus, o Espírito Santo é outro Deus. Você, eu e todos os... No caso, quando ele se refere aos mórmons, também serão deuses. Então, é assim... É uma realidade completamente diferente do que as pessoas pensam, né? Então essa questão da terminologia, a linguagem, é um problema muito sério dentro do mormonismo. Tanto é que, quando você lê a literatura oficial, no final eles colocam um glossário. E eles pegam justamente os termos como propiciação, queda, graça, ordenança, vida pré-terrena ou pré-existente, plano de salvação. E eles explicam aqui o que eles querem dizer com isso. Então, se você não usar o glossário deles, você não consegue nem evangelizá-los. Porque eles têm uma linguagem própria. Então, vamos lá. O que o mórmon acredita no seu plano de salvação? O plano de salvação é o seguinte. Havia um Deus que trouxe à existência um ser espiritual chamado Elohim. Esse ser Elohim nada mais é do que os mórmons chamam de o seu Pai Celestial. Elohim foi enviado para uma terra, recebeu um corpo humano, e por obediência às leis do Evangelho, que eles chamam de leis do Evangelho, que nada mais são do que as doutrinas do mormonismo, ele morreu, ressuscitou e foi exaltado como um Deus, assim como seu pai. E o entendimento da igreja historicamente é que Elohim, o Pai Celestial, morava em um planeta perto de uma misteriosa estrela chamada Kolob. E lá ele, com as suas inúmeras esposas e deusas celestiais, e sexo celestial inacabável, né, produzindo ali bilhões de filhos espirituais. Então ele produziu ali bilhões de filhos espirituais. Um determinado dia, Elohim toma uma decisão de convocar o chamado Conselho dos Deuses, o Conselho Celestial. Então os deuses eles se reúnem, todos se reúnem, e agora eles vão decidir o futuro desses filhos espirituais. E qual é o futuro desses filhos espirituais? Então, abriu-se ali na mesa as propostas. E aí, Lúcifer, ele se levanta, que ele é um dos filhos do Pai Celestial, assim como Jesus. Então, daqui nós já temos uma definição fundamental. O Jesus do mormonismo não é o mesmo Jesus da Bíblia. O Jesus que os mormons acreditam não é o Jesus que é subsistente da mesma substância com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. O Jesus do mormonismo não é o criador de todas as coisas. O Jesus do mormonismo, ele é um Deus que é irmão de Lúcifer.
Então agora eles estão sentados ali no Conselho Celestial. E nesse Conselho Celestial, a proposta é qual será o plano de exaltação para todos esses filhos celestiais aqui que Elohim produziu, com as suas inúmeras esposas, esses bilhões de bebês espirituais. Qual será o destino deles? Lúcifer se levanta e Lúcifer diz: olha, vamos criar o planeta Terra e vamos enviá-los lá e obrigá-los a seguir os princípios do evangelho e tornarem-se deuses. Aí o Jesus Mormon, ele aparece e diz: não, a minha proposta é que nós demos a eles o livre-arbítrio, para eles escolherem se eles querem ser deuses ou não, se eles vão querer obedecer o evangelho ou não. Aí que nós já vemos, né, um pouco da mágoa que Joseph Smith tinha do seu passado ex-presbiteriano, né? Porque Lúcifer, ele é o calvinista. Ele é o que vamos predeterminar o que vai acontecer aqui, vamos predestinar o que vai acontecer. Já o Jesus Mormon, ele é o arminiano. Não, vamos dar o livre-arbítrio, eles escolhem e fazem o que eles querem fazer. E eles tiraram um voto. E na votação, democracia. O céu é democrático, irmão William. Eles votaram lá e o conselho decidiu não. É a proposta de Jesus e como ele propôs, então ele será o salvador desse mundo. E aí, Satanás e Lúcifer, né, que é irmão de Jesus, ele vai se tornar, então, o diabo. E uma parte dos filhos espirituais de Elohim que concordaram com ele, que é uma terça parte, eles vão se tornar os demônios. Então, Jesus, arminiano, e Satanás é o calvinista, né? Então, do lado de Lúcifer, eles viraram os demônios, os indecisos, e isso aqui está... Qualquer pessoa que pegar e ler, no segundo livro de Nefi, no livro de Mormon, você vai encontrar. Está escrito. Leia Doutrina e Convênios, leia a Pérola de Grande Valor, que são livros canônicos do mormonismo. Vão dizer que os indecisos são aqueles que seriam enviados na Terra e eles iam nascer com a pele negra, com a pele escura. Os indecisos ficariam marcados. Tanto é que, irmão William, até a década de 70, qualquer pessoa negra não poderia participar do chamado sacerdócio da igreja. Os negros eram banidos. Brigham Young disse que uma maldição estava sobre eles e que eles nunca teriam um sacerdócio. É óbvio que eles mudaram isso na década de 70. Né? Não estava muito popular, né? Com o movimento dos direitos civis e toda a transformação que estava acontecendo na América. Eles tiveram que mudar isso. Né? Deus trouxe uma revelação fresca, uma nova luz. Né? E aí, voltando para o céu, né, os que ficaram do lado de Jesus seriam os filhos que iam nascer em famílias mormons. Então, eles acreditam que Elohim, ele trouxe à existência, né, a raça humana. Orson Pratt, que foi um dos presidentes e profetas da igreja, isso no século XIX, ensinou que quando nós lemos na Bíblia o milagre da transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia, Orson Pratt, ele ensina que ali era, na verdade, o casamento de Jesus. Era o casamento dele. E que Jesus teve 3 esposas. E Joseph Smith dizia ser um dos descendentes diretos de Jesus Cristo. Então... não tem um cara... Ele mesmo disse abertamente que ele fez mais pelo povo de Deus do que Pedro, João, Paulo e o próprio Jesus Cristo. Isso, Joseph Smith, enquanto estava vivo, disse isso. Essas luzes, inclusive, é importante ressaltar que elas não vêm de um concílio eclesiástico dos élderes, dos anciões. Eles ainda têm um profeta.
Exato. Eles têm lá no templo deles, não sei como é que chama, lá em Salt Lake em Utah, Utah, né, que é um estado mórmon, tá, pra quem não sabe, lá nos Estados Unidos, o estado de Utah é um estado dentro do país, dos Estados Unidos, que é um estado mórmon, porque eles foram perseguidos por conta, como o reverendo Jonathan já citou, algumas passagens aí dessas loucas aventuras do Joseph Smith. Eles foram perseguidos e expulsos do estado onde eles moravam, e eles foram obrigados a ir para o deserto. Como o lugar, a rota que eles tinham era justamente onde hoje é o estado de Utah, um estado muito rico. Lá eles têm o templo deles, têm universidades, e é isso que acaba, de certo modo, impressionando principalmente quem não é dos Estados Unidos e conhece essa história. Então, Exato. vem lá, vem um missionário, por exemplo, para o Brasil, para países pobres da América Latina, da África, Uhum. e contam que estão falando do Evangelho, ou como eles dizem aqui no livro, o outro Evangelho de Jesus Cristo, né? O outro testamento de Jesus Cristo. Então, as Isso. pessoas acham aquilo muito bonito. Você entra agora no YouTube, por exemplo, no canal lá da igreja de Utah. Esses dias eu estava assistindo aqui a orquestra, os Uhum. corais, é lindíssimo. Eu não sei inglês, né, mas, você ouvindo os cânticos, a melodia, é o que está na harpa, no inário, mas a tradução de muitos hinos deles Eles são mudaram o significado. é, são cânticos enaltecendo a pessoa do profeta Joseph Smith, que eles têm como profeta. E aí Exato. quando você abre o livro de Mórmon, na capa tá lá, outro evangelho de Jesus Cristo. A bobagem podia parar aí, né? Mas quando você vai lá para a página 5, no primeiro, segundo, terceiro, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, Uhum. quarto, quinto, sexto parágrafo, tá escrito assim: com respeito a este registro, o profeta Joseph Smith declarou: eu disse aos irmãos que o livro de Mormon era o mais correto de todos os livros da Terra. Exato. Acima da Bíblia. Ter- Terrível, né? E a pedra fundamental de nossa religião. E que, seguindo quais preceitos? O do livro de Mormon, o homem se aproxima mais de Deus, agora pasmem, do que seguindo os de qualquer outro livro. Então ele não é, num primeiro momento, eles dizem que é o outro testamento de Jesus Cristo, mas quando você lê ali dentro, qual a Exatamente. definição que, segundo eles dão a esse livro, eles colocam este livro aqui de ficção acima das escrituras. E aí entra em conflito com o que nos ensina as Sagradas Escrituras, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, nós os apóstolos, Paulo falando, agora é Paulo, nós mesmos, ou um anjo do céu, Hum. vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. E foi o chamado anjo Moroni que apareceu para Joseph Smith e supostamente entregou a ele as placas de ouro, da onde ele supostamente traduziu e compilou o livro de Mormon, o chamado anjo Moroni. Então, é descarado, né? Quando, Heresia nível hard. é pesado isso. Mas aí, irmão William, é muito fácil para a gente olhar um caso extremo como o mormonismo e falar assim, tá vendo? Olha o absurdo disso aí. Mas aonde que está o fundamento da religião? O fundamento da religião é justamente a ideia de uma revelação inacabada. Primeiro que anula a palavra de Jesus, onde Jesus disse que ele estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, eles dizem que já com a morte dos apóstolos, a partir da morte dos apóstolos em diante, a igreja se apostatou e deixou de existir. Então, ela só volta a ser restaurada
né, 1700 anos depois aí, com a vinda de Joseph Smith como profeta da restauração. Então, é a ideia, primeiro, de anular a providência divina, de Deus, o Jesus de João capítulo 10, que prometeu que guardaria suas ovelhas, que disse, elas estão na minha mão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Quando Jesus garante que ele tem as suas ovelhas e que ele guiaria as suas ovelhas. E como nós vemos isso ao longo de toda a história da igreja, sempre houve homens que lutaram contra os desvios da igreja no quesito de desviar-se das doutrinas da palavra de Deus. Vamos falar a verdade final, irmão William? Da autoridade final das escrituras. O grande problema está aqui o seguinte: como nós podemos identificar um grupo sectário, um grupo herético? Aonde está a autoridade final daquele grupo? O que leva às decisões finais daquele grupo? Né? Qual é a diferença, por exemplo, do movimento pentecostal clássico para o mormonismo? O mormonismo, você tem histórias de línguas estranhas, milagres que aconteciam no meio deles, sinais, prodígios, um monte de coisa acontecendo. Quando houve a inauguração do templo em Kirtland, há os relatos do povo do lado de fora dizendo que quem estava dentro do templo era como se via o templo pegando fogo, em chamas. E línguas de fogo pairando sobre a cabeça das pessoas, gente falando língua, interpretando. Você tinha um monte de sinais. Aí a pergunta é o seguinte: então qual que é a diferença disso para o movimento pentecostal clássico? A grande diferença é que o movimento pentecostal clássico não vai adotar manifestações, dons, sinais, palavras proféticas como guia para a igreja. As decisões da igreja, as decisões em matérias de fé, doutrina e prática, são feitas com base... Eu estou falando de igrejas sérias, né? Falando de igrejas sérias aqui. Eu estou aqui defendendo o pessoal sério. Não tô falando das pataquadas que a gente tem aí no nosso país, infelizmente, no mundo afora. Mas o pessoal sério não vai usar tais doutrinas, tais palavras proféticas ou manifestações espirituais como um agente de guia para guiar a igreja. Nada daquilo que venha a ter conflito com as escrituras sagradas. Né?